Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu ocupo a tribuna desta casa, nesta tarde de quarta-feira, para falar sobre a viagem que fizemos ao Cazaquistão e venho hoje registrar a minha participação juntamente com o senador Jacques Wagner e a assessora parlamentar Mariana Frutuoso como observadores das eleições presidenciais do Cazaquistão, sendo a primeira delegação brasileira a participar naquele país da Ásia Central de uma eleição, tendo sido, portanto, um ato histórico, além do que, como presidente que sou do Grupo Parlamentar Brasil-Cazaquistão, tivemos a oportunidade de acompanhar em caráter oficial o pleito e ter vários contatos em áreas importantes para o Parlamento, dando visibilidade internacional ao Senado da República. Ali estiveram 1.013 observadores internacionais de 57 países e nós tivemos a honra de representar a América Latina, visto que o Brasil é o único país que tem embaixada no Cazaquistão, na região. As despesas, é bom que fique bem claro, para que não haja uma interpretação diferente do fato, as despesas com passagem e hospedagem com os observadores internacionais foram custeadas pelo governo do Cazaquistão. Portanto, com os 1.013 observadores internacionais de 57 países. Entre os 7 candidatos que disputavam o pleito nacional, consagrou-se vencedor o mandatário que recém assumira o cargo, Kassym-Jomart Tokayev, com mais de 70% dos votos válidos apurados, realizado no pleito próximo passado, que ocorreu dentro da normalidade eleitoral, sendo histórico aquele pleito, em função de ser a primeira eleição em 30 anos, sem a presença na disputa do grande líder cazaque, Nazarbayev, que se consagrou vitorioso em todos os pleitos depois da independência da ex-República Soviética. O presidente eleito Tokayev afirmou: o Cazaquistão deve confirmar a continuidade, a previsibilidade e a estabilidade de suas políticas internas e externas. E isso será feito pela vontade direta do povo nas eleições. Quero aqui deixar registrado os acordos do Cazaquistão com o Brasil em vários segmentos. Não foi apenas uma participação simples, diga-se de passagem, a convite daquele país, senhor presidente, mas pelos desdobramentos importantes que apresenta com o nosso país, em vários segmentos, como na agricultura, onde já firmaram um contrato de cooperação entre a Embrapa e o Centro Agrícola Científico Nacional do Cazaquistão. Na área de aviação, o Cazaquistão já importou vários aviões da Embraer para sua empresa nacional Air Astana. Na área de espaço, a empresa cazaque, Kazakhstan Ger Suprei, assumiu acordos de distribuição de imagens de satélite com a Tecter brasileira, além de outras negociações em andamento com a Nova Terra, Visão Geo e Engesat. Também na mineração, a empresa Bahia Mineração, subsidiária da Eurasia Resource Group, ERG, está implementando complexo de minério de ferro no estado da Bahia, com investimentos para a implantação de mais de 1,5 bilhões de dólares, já em execução, além de investimentos para a implantação da ferrovia Oeste-Leste e do Porto Sul-Ilhéus, de mais de 1 bilhão de dólares.
Muitas são as oportunidades entre os dois países, e o Brasil tem papel importante como protagonista no comércio intensivo com os países asiáticos através da localização estratégica do Cazaquistão na Ásia Central. Quero agradecer os contatos importantes que tivemos com o presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Cazaquistão, a senadora Jaroslav Dobrava, do ministro das Relações Exteriores, Beibut Atakulov, com quem tivemos longa reunião de trabalho, e, finalmente, ao embaixador do Brasil, ao embaixador no Brasil, Kairat Sarkonov, pela forma sempre gentil e cordial com que tem nos recebido e tratado das questões Brasil-Cazaquistão. Ao povo do Cazaquistão e ao presidente Tokayev, quero desejar um mandato de grandes realizações com progresso, desenvolvimento social e econômico para esta grande nação. Senhor presidente, essas oportunidades ao longo dos tempos, elas vão, na verdade, surgindo, e nós tivemos a oportunidade de identificar o interesse enorme daquele país no Brasil. Nós verificamos, como já disse, nessa área mineral, onde existe um segundo investimento superior a 3 bilhões de dólares. Às vezes, parece estranho, não é? A participação de deputados, de senadores nesses grandes encontros, nesses eventos e nessas eleições também como observadores internacionais. Aliás, nós somos um país enorme. O Brasil, pela sua posição geopolítica, geoestratégica, pela sua inserção entre as nações desenvolvidas, precisa sim ter visibilidade, tem que ter musculatura política, institucional, para que possa, na verdade, expandir além fronteiras o seu potencial e o seu poder. O Brasil não é o Brasil daqueles que querem o quanto pior melhor. O Brasil que nós defendemos e que nós vivemos e que nós sonhamos é o Brasil forte, o Brasil gigante, o Brasil cobiçado, o Brasil onde as comunidades internacionais, sejam elas pequenas ou grandes, sejam as mais avançadas ou aquelas em fase de desenvolvimento, nós precisamos deles como eles precisam de nós. Essas relações econômicas, sociais, políticas, através da diplomacia, elas são fundamentais. Mas, senhor presidente, encerrando esse meu comentário sobre a participação nas eleições presidenciais como observador internacional no Cazaquistão, eu gostaria apenas de rapidamente, Vossa Excelência, me concedesse mais algum tempo, porque nós acompanhamos em tempo real, na nossa ausência do Brasil, as últimas ocorrências aqui em relação a vazamento de informações, a pressão em cima do ministro Sérgio Moro, do procurador Dallagnol. Eu acho que essas questões elas são bem menores do que o que realmente está em jogo, ou seja, a apuração profunda da Lava Jato. Essas pressões que nós temos acompanhado e a imprensa tem realmente potencializado de uma forma muito dura, muito forte, é natural. Aliás, a política é a convivência dos contrários, não é a exclusão dos contrários. Mas querer colocar sobre um pano de fundo toda a potencialidade do que representou a Operação Lava Jato, eu acho que não é justo. E também querer comprometer e emparedar o ministro Sérgio Moro, com alguns até já dizendo, pede para sair, seja exonerado do cargo. Eu acho que quanto mais bate, mais ele se fortalece, porque obviamente é um patriota, é um profissional da área do direito extremamente respeitado nesse país, talvez até não muito pela classe política, por alguns que na verdade sabem dos riscos que correm, mas pela sociedade brasileira, realmente é hoje um dos brasileiros mais representados pela sua coragem e a sua determinação de fazer um limpa nessas questões que na verdade envergonham o Brasil e fragilizam a nossa política. Portanto, senhor presidente, gostaria de dizer que nós acompanhávamos durante todo o dia
no fuso horário diferente, nós estávamos de qualquer forma nas madrugadas, que aqui já era dia, no dia que lá já era madrugada, nós estávamos acompanhando e víamos realmente como se fosse, na verdade, um grande furacão. E não tem nenhum furacão. Eu acho que o que acontece é exatamente que esses vazamentos, eles, no meu entendimento, serviram apenas para fortalecer mais ainda a Operação Lava Jato e a solidez no exercício do cargo de ministro de Estado da Justiça do ministro Sérgio Moro. Muito obrigado, senhor presidente.